Shalom! Tudo bem por aí? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é dia 24 de maio, domingo de 2026. Para quem não me conhece, eu sou a Anne, aqui no nosso devocional matinal, Meu Doce Bom Dia com Jesus, aqui no nosso canal Meu Doce Aconchego. Hoje vou estar trazendo para vocês mais uma porção da Palavra do Senhor. Hoje eu trago na palavra mesmo. Hoje eu não vou estar trazendo devocional, vou trazer meu Deus, do ensinamento aqui da palavra mesmo, né? Eu tô lendo o livro de 1 Samuel, então entre o capítulo 8 e o capítulo 10 de Samuel, eu estava meditando nesses capítulos hoje, né? Então, daqui o Espírito Santo foi ministrando, né, no meu coração algumas coisas nesses capítulos, né? E aqui nesses capítulos a gente vê aqui um pouquinho da vida de Samuel, né? Sobre que Samuel, ele apesar dele não fazer parte da linhagem, né, de Arão, dos sacerdotes de Arão, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz no tempo dele. Então, de certa forma, ele era como se fosse ali Jesus ali, né? Fazia parte ele era três coisas ao mesmo tempo. Ele era muito respeitado, né, na época dele, Samuel. Então ele percorria todo o território, mas depois ele voltava ali para a casa dele. E então, quando ele atingiu uma certa idade, ele já não conseguia fazer tudo sozinho. Então, ele teve os dois filhos dele também. Ele separou dois filhos dele para ajudar ele. Só que aqui fala que provavelmente ele não consultou a Deus para fazer isso, porque os filhos dele não eram boas pessoas, que era Abia e Joel e Abia, que foram juízes. E os seus filhos, eles se desviaram para a avareza. Então, eles recebiam suborno e tudo, e a população não gostava. Então, o que aconteceu? Por conta disso, de toda esse desvio de conduta dos filhos dele, de Samuel, os líderes de Israel chegaram para Samuel e falaram assim: olha, a gente quer um rei sobre nós. É melhor assim, porque a gente quer uma pessoa, assim como os outros povos que tem ao nosso redor tem rei, a gente quer rei também. E isso deixou Samuel muito consternado, sabe? E não foi por conta dos filhos dele, sabe? Não foi porque eles estavam rejeitando os filhos dele, não foi por causa disso que Samuel ficou triste, foi porque eles estavam trocando Deus, o governo de Deus pelo governo do homem. Então Samuel foi orar e Deus pegou e falou para ele assim: não fica assim, porque eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Deus falou para ele: mas faça o que eles querem. Se é isso que eles querem, faça o que eles querem. Dê um homem para reinar sobre eles, então. Então o Senhor fala: vocês vão ter que dar os filhos de vocês para servir o rei, vocês vão ter que dar terra para o rei, vocês vão ter que dar a parte da comida, da plantação que vocês plantam para o rei, vocês vão ter que dar os filhos de vocês para guerrear pelo rei. E Deus fala tudo o que eles vão ter que fazer para o rei. E eles pegam: não, a gente quer o rei, a gente quer o rei, a gente quer o rei. E na verdade, isso deixa Deus muito triste, porque até então era Deus quem governava o povo, era Deus quem governava sobre eles, era Deus quem guardava, era Deus quem protegia eles, e eles estavam trocando tudo isso para ser um homem, um ser humano, fazer tudo isso por eles.
Deus era o provedor, Deus era o que guardava, Deus era o guarda de Israel. Era o Jeová Rafá, Jeová Jireh, Jeová Sebaô, que era o Senhor dos exércitos. Deus era tudo para eles. Deus fazia tudo pelo povo. Todas as vezes que o povo deixou de ter alguma coisa foi porque eles se desviaram do caminho, eles desobedeceram ao Senhor. Foi por culpa deles mesmos que eles deixaram de receber as coisas de Deus. Não foi porque Deus deixou de cumprir a parte dele. Foi eles que deixaram de cumprir a parte deles perante Deus. Aí eles queriam um homem, que um homem governasse sobre eles. E então, fora de tempo, eles pediram, queriam. Então Deus falou para Samuel: eles querem, então tá bom. Então, eles, dentre todas as tribos ali, o Senhor separa Saul para ser o primeiro rei. Sendo que, na verdade, se eles tivessem esperado, o Senhor teria separado Davi para ser o primeiro rei e não Saul. Porque a própria história nos conta, né, que Saul tomou decisões ruins muitas vezes, e muitas pessoas morreram por conta das decisões ruins de Saul. Então, a história aqui nos mostra que essa mesma atitude que o povo de Israel teve nesta época, nós temos hoje. Porque hoje ainda, nos dias de hoje, muitas vezes nós trocamos o Senhor pelo homem. Nós preferimos, né, trocar Deus pelo homem. Muitas vezes, enquanto o Senhor, né, fala para nós assim, confie em mim, que eu vou fazer para você, né? Eu vou te dar um emprego, eu vou preparar um carro para você comprar, eu vou preparar uma casa para você comprar, e a gente pega, tá demorando demais, deixa que eu mesmo vou fazer, e a gente vai lá, se atravessa, se endivida, vai lá e a gente mesmo se atravessa, vai lá e compra o carro antes da hora, e se mete num monte de conta e compra um carro financiado, e daí acaba que mais tarde acaba se enfiando em conta, fica endividado, acaba perdendo o carro, ou às vezes depois acaba batendo o carro, ou o carro não prestava, ou às vezes o banco toma o carro, ou compra uma casa e depois vai ver a casa não estava certinha no papel, acaba perdendo a casa, ou o vizinho era ruim, o vizinho do lado não prestava. E a gente vê as coisas, decisões erradas que a gente toma na vida, porque a gente se atravessou no meio daquilo que o Senhor estava cuidando e a gente quis resolver com as nossas próprias mãos. E relacionamentos, quando o Senhor fala, esse relacionamento não é para você, e a gente pega e teima, não, eu quero esse, eu quero esse, eu quero essa. E a gente vai lá e escolhe, vai lá e quebra a cara e sofre. E o Senhor já tinha avisado, essa pessoa não é para você. Mas a gente teima e quer ficar com aquela pessoa. E daí não dá certo. Não, Senhor, mas eu quero essa pessoa. E a gente pega e toma as coisas nas nossas próprias mãos para resolver. E simplesmente coloca Deus de lado para a gente mesmo resolver uma coisa. Que era o que até então quem estava tomando conta era o Senhor. Então, hoje mesmo, muitas vezes nós lemos na Bíblia situações e a gente julga muito rapidamente as pessoas que viveram nessa época na Bíblia e fala, nossa, olha o que eles fizeram, olha a decisão que eles tomaram. E nós, depois de Jesus,
que nós temos a Bíblia, que nós temos todos esses exemplos aqui na Bíblia, que nós temos Jesus morrendo por nós, a gente vem hoje e cometemos os mesmos erros. E sabe por que nós cometemos os mesmos erros? Porque o mesmo demônio que agia nessa época são os mesmos demônios que estão agindo hoje na Terra. Os mesmos, porque eles são eternos. Então eles continuam agindo era após era, em geração após a geração. São os mesmos demônios, eles agem da mesma forma. Na mente das pessoas, para as pessoas tomarem a vida, quererem agirem por conta própria, tomarem a rédea da vida. Não, eu vou tomar a rédea da minha vida, eu mesmo vou decidir o que eu quero fazer na minha vida, ninguém manda na minha vida. Eu mesmo decido o que eu vou fazer da minha vida, ninguém manda em mim. Eu que decido o que eu vou fazer da minha vida. E foi o que o povo aqui decidiu. Não, deixa, a gente quer fazer, nós queremos ser igual aos outros. Quantas pessoas que saem do caminho do Senhor, se afastam de Deus porque querem viver igual às pessoas do mundo. Porque o povo de Israel fez isso. Eles viram os povos ao redor, que eram dirigidos por reis humanos, e eles quiseram ser igual a essas pessoas. Igual os povos ao redor, que eram reinados por pessoas e não por Deus. Porque até então eles eram quem era o rei deles era o rei dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Deus era o rei deles. E eles trocaram o rei eterno, todo-poderoso, por um rei comum, um homem comum, falho, pecador, como Saul. Uma pessoa igual a eles. Quem que toma uma decisão besta dessa? Trocar o perfeito, santo, soberano por um ser humano. Quem em sã consciência toma uma decisão dessa? Se não for uma pessoa com a mente fraca, com a mente que foi bombardeada pelos dardos do inimigo. Por isso que eu falo, o mesmo inimigo que agia na mente das pessoas naquela época, eles agem na mente das pessoas hoje. Pessoas que saem de dentro da igreja, se afastam do Senhor hoje, porque ficam olhando para fora, falando, eu quero viver igual as pessoas que estão lá fora. Eu não estou cansada de viver aqui dentro, eu quero experimentar como que é lá fora. E daí se desviam do caminho. E daí sofre as consequências. Se nós lermos aqui na palavra, nós vamos ver como esse povo sofreu as consequências por essa decisão. Essa decisão foi horrível. Porque se o Senhor tivesse continuado cuidando deles, gente, quanto sofrimento teria sido evitado? Quanto sofrimento? A história conta para nós. Essa decisão deles foi horrível, 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 horrível. Porque nós vemos a sequência de erros que os reis tomaram e que levaram o povo à morte. Quantas milhares e milhares e milhares de mortes teve da população por conta de decisões erradas dos reis que vieram depois. Muitas, milhares de mortes. Então, nós precisamos ter consciência das decisões que nós tomamos, sabe? Então, a melhor decisão sempre é deixar que o Senhor tome conta da nossa vida, que Ele seja o Rei absoluto da nossa vida, porque Ele sempre vai fazer o melhor por nós.
Aqui na palavra fica muito claro o quanto magoou o coração do Senhor eles terem escolhido um ser humano fraco, falho, pecador no lugar dele para governar eles. Então, que a gente não tome essa decisão hoje, depois de saber tudo isso, o quanto o Senhor se sentiu, como o Senhor se sentiu, a gente hoje tomar essa mesma decisão hoje com essa consciência, não é inteligente da nossa parte e também é muito cruel da nossa parte a gente tomar essa decisão sabendo o que isso causa no coração do Senhor. Porque o Senhor, a gente fere o coração de Deus ainda hoje com as nossas decisões, né? Que nós sejamos sábios e prudentes com as nossas decisões, tá bom? Que Deus abençoe seu domingo, aproveite seu domingo para descansar, para estar com a sua família, para ir na casa do Senhor e que, meu Deus, a gente se vê, né, na segunda-feira, era isso que eu ia falar, não que a gente se vê não, nós nos vemos na segunda-feira, na oração da segunda-feira. Fiquem todos com Deus, até segunda-feira. Shalom, shalom.